A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Louve. Nosso maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Nosso maravilhoso Deus, Rei poderoso, Mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Isso. Eterno Deus e bom Pai, louvamos e exaltamos o Teu santo nome pelo privilégio de estarmos em Tua casa mais uma vez. Que Tu possas aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, e que Tua palavra, ao ser aberta mais uma vez, possa trazer para nós o pão da vida, que é Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada na vida de todos nós. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Louvado seja Deus pela tua presença, pela tua linda decisão de virmos juntos e nos reunirmos para adorar e louvar e exaltar esse grande e maravilhoso Deus. Vocês vão ouvir incansavelmente essa minha frase, que é o Deus que te criou, que é o Deus que te guarda, que é o Deus que te protege, que é o Deus que te sustenta, que é o Deus que tem muitas bênçãos para você nessa manhã. Que Deus derrame teu poderoso e santo Espírito sobre as nossas vidas, para podermos aqui juntos adorarmos e louvarmos e exaltarmos esse grande e poderoso Deus. Está conosco nesta manhã, nos acompanhando para a adoração e serviço do Senhor, Josué Campos. Josué, que já é membro dessa igreja, se aventurou para uma outra igreja aqui ao lado, mas voltou, sentiu saudade, né, Josué? Seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença conosco. Nosso querido pastor José Edilson Félix está conosco também, nos acompanhando. E nesta manhã nós temos o privilégio de mais uma vez ouvirmos, pastor Arilton,
Que Deus o use, pastor. Obrigado pela tua presença. Que Deus o abençoe também e que você reverentemente possa elevar o seu pensamento, que nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui louvando e adorando o nome do Senhor, junto com os irmãos da Igreja do Jardim América. E nós temos um momento muito especial hoje para toda a igreja. Nós temos a alegria e o prazer de conhecer oficialmente e de presenciar a dedicação do pequeno Luca. Eu gostaria que a Thaís e o Sérgio viessem aqui à frente, os pais com o pequenino Luca, que é um dos filhos dessa igreja que traz tanta alegria a todos nós aqui. Além dos pais, do Sérgio e da Thaís, que vivem esse momento tão especial, tão bonito e único, que é a apresentação ao Senhor de um presente, né? Que Deus formou no ventre da Thaís, com tanto amor, com tanto carinho. E esses dias eu fui levar minhas crianças para almoçar e eu encontrei o Luca almoçando no restaurante. E numa boa, né? Ele é tranquilo, assim, e nós combinamos que ele não vai chorar quando for no meu colo. Então está tudo certo, tudo previamente agendado. E é tão bonito quando esse momento acontece, onde os pais escolhem colocar a criança nos caminhos do Senhor. Eu queria também chamar os familiares do Sérgio, os familiares da Thaís, aqueles que estiverem presentes nesse momento tão bonito, tão especial, para que juntos possamos adorar o nome do Senhor. Podem ficar mais para esse lado aqui, aí eu olho para um lado só. Isso. Muito bem. Aqui estão os avós, os tios, tias. Obviamente que nem toda a família pode estar. O irmão da Thaís mora em outro continente, né? Mas com certeza está acompanhando e feliz pela vida do Luca. Bom, queridos, eu escolhi falar os 2 versos que eu falei na apresentação do Gabriel, do meu filho, porque são 2 versos que eu acho que se complementam de maneira muito pura dentro da palavra do Senhor. São 2 textos bem conhecidos, são textos que nos remetem à responsabilidade que nós temos como pais, como avós, como família, para que realmente o Lucas seja tudo aquilo que Deus sonha que ele seja. O primeiro verso está em Provérbios 22, verso 6, que diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Há muitas coisas nesse verso. A primeira delas é que o verso não diz assim, ensina o caminho, né? Ensina no caminho. Ou seja, eu tenho que andar junto. Não é só apontar, não é só dizer, não é só falar. Faça ou não faça, diga ou não diga. O vocabulário dele será tão puro, rico quanto for de vocês. O entretenimento dele será tão saudável quanto for o entretenimento de vocês. A palavra do Senhor diz, ensina no caminho. Nós precisamos trilhar esse caminho com o Luca. E vocês sabem, isso a gente faz de tantas maneiras, de tantas formas. Mas uma coisa que é muito importante, que eu acho na formação de qualquer criança, é quando o pai e a mãe fazem o culto junto com a criança. E é tão importante isso, que lá em casa, quando a gente vai dormir ou quando a gente vai acordar, as crianças sabem, a primeira coisa é o culto. Primeira coisa. E isso vai sendo impregnado. Esse é o princípio de Deus, já lá com o antigo povo de Israel, né? Ensina a criança, inculca isso na mente delas, andando, levantando, deitando, a cada momento, a cada instante. O verso ainda diz assim, que até quando envelhecer não se desviará dele. Thaís, o teu sonho é que o Lucas seja salvo, não é esse? Não importa se ele vai ser rico, se ele vai ter uma vida humilde, não importa o carro que ele vai ter, nenhum de vocês está preocupado com isso. Tudo que vocês querem é que ele seja salvo.
ensina agora. Agora é o momento. E vocês têm feito isso, e a maior evidência disso é vocês estarem trazendo ele à casa do Senhor. E o segundo verso está em João 14,6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a Bíblia diz ensina no caminho, milênios depois, a palavra do Senhor é encarnada e Jesus diz: eu sou o caminho. Esse caminho que vocês devem trilhar não são conceitos, doutrinas, ideias, filosofias, livros de educação, é o próprio Jesus. Ensinem o Luca em Jesus, em tudo que Jesus fez, em tudo que ele falou, na pureza de Cristo, e o Luca trará alegria para vocês, para a igreja e para a sociedade. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de ter o Luca aqui. Mais um tempo teremos outros, talvez, né, Thaís? Será uma alegria para a igreja poder receber os demais, né? A escadinha toda. E a gente fica pensando assim, né? O Luca hoje está com uma roupa toda linda, toda especial. Tem muitas imagens e fotos do Lucas, tanta coisa linda. E tem algo muito especial ainda para ele nesse momento. A Sabrina e o Chiquinho fizeram um hino de louvor para o Luca. Então, Sabrina, vai preparando outras músicas, viu? Para as outras apresentações. Que Deus seja louvado pela vida do Luca, que ele continue sendo esse doce de criança, que seja um doce de jovem, de adolescente, de adulto, e que ele possa perfumar os lugares por onde passar. Então, né? Foi a tia oficial e o tio que fizeram a música, mas a tia oficial não quis cantar, disse que ia se emocionar. Então, a tia postiça vai tentar cantar. Vamos lá, então, homenagear esse príncipe lindo, né, Luca? Um dia eu sonhei em ter mais alguém pra amar, alguém pra cuidar e me dedicar, e um ser tão frágil Jesus mandou, o bebê mais lindo que eu já vi. Foi então que descobri sentimentos sem igual. Amor protetor, amor de pai, semelhante ao amor de Deus por mim. Amor que acolhe, amor que dá vida, esse é um dom de Deus. Um dia eu sonhei, Deus concedeu. Eu planejei, Deus realizou. Resposta à minha oração. Presente do céu que recebi, o bebê mais lindo que eu já vi. E hoje venho entregá-lo a Deus. Amor protetor, amor de pai, semelhante ao amor de Deus por mim. Amor que acolhe, amor que dá vida, esse é um dom de Deus. Amor protetor, amor de pai, semelhante ao amor de Deus por mim. Amor que acolhe, amor que dá vida, esse é um dom de Deus. Esse é um dom de Deus. Amor protetor, amor que acolhe, um dom de Deus. É isso que o Luca é e que todas as crianças são. Um presente, a herança do Senhor para vocês.
Nesse momento, a congregação permanecerá como está. Nós aqui à frente iremos nos ajoelhar, pedindo então a bênção de Deus para a vidinha do Luca. Querido Pai que estás nos céus, é tão bom poder pegar o Luca no colo. Menino tão dócil, tão puro, tão bom e inocente. Ele ainda não tem plena consciência sequer da sua existência. Ele precisa dos pais para se alimentar, para se aquecer, para dormir em segurança, para estar em paz. Essa dependência, ó Deus, é tão profunda e tão linda, cria laços tão profundos, que o Senhor permitiu que toda a criação humana fosse assim, para que então esses laços pudessem nos proteger, que o amor que temos pelos nossos filhos e o amor que eles têm por nós, esse amor possa estreitar nossos laços e nos levar para a eternidade juntos. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Thaís, o Sérgio, os avós, os tios e tias, todos nós aqui pedimos que o Senhor cuide do Luca, que o Senhor o proteja, que os teus santos anjos estejam acompanhando a vida dele. Livre o Senhor dos perigos desse mundo, que o teu Santo Espírito possa sempre conduzi-lo em cada decisão, em cada escolha que ele vier a fazer, que ele possa dignificar e glorificar o teu nome. Que o Sérgio e a Thaís tenham sabedoria do céu para dizer não e para dizer sim, para ceder e para serem firmes. E que, ó Deus, embora não tenhamos nenhum manual, que o teu Santo Espírito nos conduza e que o caminho que eles trilhem seja Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida do Lucas. Cuida dele hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como combinado, ele não chorou. Vocês veem que o menino tem futuro. E agora nós teremos a entrega do certificado, da dedicação para os pais. É um lindo certificado que deve ser guardado com muito carinho e um dia ele poderá visualizar melhor, além das fotos, dos vídeos, que o pai e a mãe dedicaram e apresentaram ele ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Thais, parabéns. Deus abençoe, Sérgio. Parabéns. Tchau, Luca. Deus abençoe. Parabéns pelo coletivo. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns. Eu lindamente. Parabéns. O Ministério da Criança também recebe o Lucas com muito amor e carinho, em especial a nossa turminha do Hall A. E aqui está a sua primeira Bíblia, querido. E nós vamos carimbar o seu pezinho, já que você ainda não faz nenhuma letrinha, tá bom? Depois deste momento tão especial, né? Vamos então dar continuidade a este culto de louvor, de adoração, de dedicação, de gratidão ao nosso Deus. Nós estamos iniciando hoje
a nossa semana de reencontros, que tem o título Ele Virá, é hora de retornar. E nós vamos, então, agora fazer o nosso momento especial de louvor, e eu vou convidar você a relembrar um pouquinho de alguns anos atrás. Nós vamos cantar o hino Rumo ao Porto Seguro, que é um hino de um CD jovem, nem lembro de que ano, mas um hino que tem uma mensagem muito bonita, eu gosto bastante de cantar. Inclusive, ontem no pôr do sol, com os amigos, nós cantamos esse hino, e vamos louvar o nosso Deus, então, neste momento, adorando através desse hino. Vamos louvar? Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Te fez lembrar de uma época aí muito boa, né? Uns anos atrás. Vamos cantar a segunda estrofe. As mulheres vão começar agora, tudo bem? Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Os homens, em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Amém, todos. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que Ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais. Que alegria! Que alegria poder encontrar os nossos barcos, irmãos que também chegaram ao lar. Amém. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra,
da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém? Amém. Que maravilha será chegarmos neste porto, né? Em atitude de adoração ao nosso Deus, vamos nos colocar em pé e entoarmos o hino de número 18. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, turno de manhã, cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. A igreja. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Uma família que conheço noutra geografia compareceu ao serviço de adoração certo sábado. A utilização de uma caixa coletora de pedidos de oração com o propósito de alcançar pessoas que tinham se ausentado da igreja, da fé, da comunhão. E este casal em particular levou e colocou naquela arca o nome de um filho que nem morava mais na cidade. Eles não apenas estavam separados geograficamente pela distância, mas até pela diferença de fuso horário. Lá onde se encontrava, o rapaz que estava na praia sentiu um desejo repentino, do nada, de ir à igreja. Checou o relógio e já não havia mais tempo. O culto já estava em andamento. Mas ele decidiu: amanhã eu irei. No dia seguinte ele foi. Era domingo. E depois de ter assistido ao serviço, ligou para os pais, falou primeiro com a mãe e disse: mãe, sabe onde eu estou? Não, meu filho, não sei. Estou na igreja.
Eu não sei se você tem um filho que se ausentou da comunhão, da fé. Mas eu sei que o Deus que tocou o coração daquele rapaz, subitamente, pode também tocar o coração desse seu filho. Não sei se se trata de um outro integrante de sua família, ou de alguém do seu círculo de amigos. Eu gostaria de encorajar você a colocar esse nome na arca, para que o grupo de intercessores se una a você e saia em busca desse que se ausentou, e pode suceder que esteja perdido. As minhas lágrimas são por empatia para com aqueles que lidam com esta dor. Pela graça de Deus, os meus filhos estão na fé. Mas se é que você tem simplesmente chorado, como numa sensação de desengano, eu recorro à palavra de Deus, nas expressões de Jeremias: para de chorar, teu filho voltará. E se descreve o retorno deles como um momento de triunfo, não apenas para ele mesmo, para ti, mas também para a congregação dos santos e também para a corte celestial. As meninas carregadas em palanquins e os meninos conduzidos nos ombros pelos seus amigos, em triunfo de volta aos braços de Jesus. Se tu quiseres orar de modo particular por alguma situação destas e quiseres te acercar deste lugar, podes fazê-lo. Vem. Vem. O Senhor já anotou o sentimento do teu coração e vai considerar o teu movimento como um pedido. Crê, Ele te atenderá, e pode suceder que neste mesmo momento teu filho ou filha, teu ente querido, esteja recebendo o primeiro estímulo para colocar de volta os seus pés no caminho que é Jesus. Os que puderem se ajoelhar, façam-no. Meu Deus, temos tanto que agradecer, tanto mesmo que nem sabemos quanto ou como, mas queremos depositar um muito obrigado genérico aqui. Somos portadores de necessidades e elas são muito variadas, e eu não quero trabalhá-las porque tu lidas com elas e não passa despercebida qualquer uma da necessidade de teus filhos. Mas hoje, Senhor, eu quero concentrar a minha petição em favor dos filhos e filhas que se ausentaram da fé e da comunhão. Rogar-te que, pelo mesmo poder que operou e levou de volta o menino que mencionei, que esse mesmo poder, neste momento, esteja roubando a quietude do coração daquele que se ausentou e arrastando-o poderosamente com as suas cordas de amor. Atenta para o sentimento do coração de cada um daqueles que te adora hoje de manhã. Ouve as suas súplicas, as suas petições, e aceita os seus louvores, porque nós haveremos de louvar-te. Te louvamos, te louvaremos ainda mais por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouça nossos corações, que pedindo aqui estão por total transformação.
multidão se comprimia. Vejam o que aconteceu. Há muito tempo eu procurava minha saúde restaurar, gastando tudo que tinha. A solução não pude achar. Tinha ouvido de mestre Galileu, de suas muitas maravilhas e poder, e senti que a esperança renasceu. Pela fé podia curar, receber. Então saí, atravessei a multidão, sem forças, mas com fé guardada em meu coração. Se tão somente o tocar, um milagre sentirei. E foi aquele toque da fé que mudou o meu viver. Jesus atende o toque da fé de todo sofredor, e não importa a multidão, Ele sabe quem o tocou. E é esse contato de fé que salva o pecador. E é esse toque da fé que faz fluir o Amém. Bom dia, feliz sábado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que de forma muito especial e carinhosa Deus possa abençoar aqueles que nos visitam nesta manhã, né? Temos muitos convidados. Estamos hoje iniciando uma programação muito especial. Ele virá, é hora de retornar. Convidamos algumas pessoas para estarem conosco hoje aqui. Pessoas que estão vindo pela primeira vez. Alguns amigos que já foram desta igreja estão visitando novamente. Quero agradecer a oração do pastor Edilson, realmente muito comovente. E nós devemos abrir os braços para recebermos esses nossos irmãos, que com certeza voltarão. Eu quero agradecer as aproximadamente 30 pessoas que estiveram aqui sábado passado, à tarde, visitando alguns endereços. Foi emocionante, foi uma experiência diferente, única, de encontrarmos alguns irmãos que estavam afastados e que se comprometeram a estarem aqui. Então hoje estamos iniciando essa semana, vamos até o dia 29. Eu vou pedir, irmãos, a todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, venha. E se for possível, hoje à tarde, ligue para alguém, convide alguém. Mande um torpedo. Nós já temos pregador, nós temos quem visite. Só estamos precisando de pessoas que convidem. Só isso. Convide alguém.
Com certeza você tem alguém na família que está fora da igreja. Com certeza você tem um amigo que gostaria de ver aqui na igreja. Então convide essa pessoa. Eu faço um apelo veemente, a fim de que Deus toque no seu coração, a fim de que você faça isso hoje à tarde. Aqueles que não vieram, podem se redimir hoje, fazendo alguma visita, ligando para alguém, mandando um e-mail. Eu tenho certeza que será gratificante. E durante toda a semana nós estaremos aqui. Particularmente eu não estarei, porque estarei fazendo em outra igreja. A partir de quinta-feira eu estarei aqui com vocês. Mas o pastor Arilton assumiu esse grande desafio e vai conduzir essa semana. E eu quero crer que teremos todas as noites muitas pessoas para ouvirem a palavra de Deus. O dono do Fiesta ERC 3756 está com o vidro aberto, o carro. E com vidro fechado já é complicado e aberto é mais fácil ainda. Então, se você puder fechar lá o vidro do seu carro. Eu quero chamar o pastor Arilton aqui à frente, rapidamente. Por gentileza, meu pastor. Irmãos, vocês viram que nós cantamos um hino bem antigo no início? Foi em sua homenagem, pastor. Eu não tinha nascido ainda naquela época. Então foi em sua homenagem. Gratidão às 18 quartas-feiras que o senhor esteve aqui com a gente, essa semana. E olha, foi uma experiência realmente marcante na vida de todos, né? Eu sempre sentado aqui na frente, sempre me alimentei muito. O Senhor te usou poderosamente, né? E a palavra de Deus diz em 1 João que quem ama materializa o bem. Então nós queremos materializar a nossa gratidão, uma simples lembrança. Esse presente, ele significa essas quartas-feiras que foram feitas, essa semana que você vai fazer, e mais 2 evangelismos no ano que vem. Já está tudo incluso aqui. Quanto maior o A, mais caro é, irmãos. Então me ajudem. Obrigado. Meu pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, tá? Você e sua família. E que Deus te use essa semana mais uma vez, tá bom? Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção. Instrução a nós, vem do céu a palavra do Senhor. Um feliz sábado, irmãos. Ore comigo mais uma vez. Pai Santo, os teus filhos e filhas vieram aqui esta manhã para adorar-te na beleza da tua santidade. A cada sábado, nós temos um prenúncio daquilo que será a eternidade. Quando nos desligando das coisas seculares dessa vida, viemos à tua casa para nos reunir como família para o encontro com o nosso Criador. Que nesta manhã, mais uma vez, tua palavra ao ser aberta, possa trazer-nos o alimento que tanto precisamos e possa fortalecer a todos nós em nossa jornada, nos conservando firmes na fé. Que esta semana também, ao estudarmos a tua palavra, aqueles que se encontram longe do teu aprisco, pelos reveses da vida, possam sentir no coração o toque poderoso de Jesus
e possam ter o desejo de voltar. E que antes que essa semana termine, nós vejamos preciosas almas voltando ao teu aprisco e sendo batizadas e rebatizadas para a honra e glória do teu nome. Por Cristo nós choramos. Amém. Obrigado, igreja, pastor, pelo lindo presente. Eu queria partilhar esse presente com minha esposa, que por 18 quartas-feiras esteve ajudando no lanche aqui da igreja. E ela tem a aula de inglês dela na quarta, matou muitas aulas de inglês. Outras ela saía daqui, ia para a escola e voltava correndo. E ainda com o filho para cuidar, e com o marido para cuidar, não é fácil. Eu não sei qual dos dois dá mais trabalho, né? Muito obrigado, viu, minha querida Ju. Foi muito especial essas quartas-feiras juntos aqui. Eu estou muito à vontade para pregar nessa manhã, porque o orador do Está Escrito da Voz da Profecia está sentado aqui. Eu fico muito à vontade agora, né? Não bastasse o Dr. César Vasconcelos ver a igreja também hoje. Não bastasse, eu já vi mais uns 4 pastores aí na igreja. Então, eu estou muito à vontade, viu? Pastor Jaedilson, obrigado pela oração. O senhor introduziu muito bem a nossa semana, que vai falar a respeito do retorno. E por certo, todos nós aqui temos na família um ente querido que algum dia esteve na igreja e hoje está fora. Quero convidar você a fazer dessa pessoa objeto das suas orações e dos seus esforços missionários. Não só orando, mas convidando essa pessoa para estar aqui às noites. A mensagem, é claro que não vai ser apenas para aqueles que estão fora, mas a mensagem sempre será para todos nós que estamos a caminho, porque Ele está voltando para nos buscar. E eu queria ler um texto para abrir a Bíblia com vocês nessa manhã, muito conhecido, do profeta Oséias, no capítulo 6. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Leia comigo o verso 3. Assim diz a voz profética, Oséias 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Esse verso tem elementos importantíssimos. Primeiro diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus é uma jornada. Nós temos que conhecê-lo todos os dias. E esse conhecimento, ele não terminará nesta vida. Ele se prolongará por toda a eternidade. Depois o profeta diz assim: como a alva, a sua vinda é certa. Então esse Deus que o profeta nos convida a conhecer, certamente Ele voltará. E aqui termina o verso com uma promessa: Ele vai derramar sobre nós, Ele virá sobre nós, em forma do Espírito Santo, não como chuva temporã, linguagem usada por Joel, no capítulo 2, mas Oséias fala já da chuva serôdia, a chuva tardia, como dizem os irmãos hispanos, e esse sentido é mais próprio, porque é a chuva que cai antes que ele venha. Por isso, muito bem, foi escolhido o tema dessa semana: Ele virá, é hora de retornar. Ele vem, diz o profeta Oséias, por isso nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando você se aproxima de uma pessoa pela primeira vez, na intenção de conhecê-la, qual é a primeira pergunta, Wilson, que a gente faz para ela? Qual o seu nome? Aqueles do tempo do pastor Ezequias dizem assim: qual é a sua graça? Cedo ou tarde tem retorno. Você sabe que eu gosto muito de Rui Barbosa. E Rui Barbosa um dia estava discursando num teatro, naqueles tempos,
de carroças puxadas a cavalo. E enquanto ele discursava, um oponente político dele aí sentado, ouviu lá fora o relinchar de um animal, de um cavalo. Melhor, quem estava discursando era o inimigo político de Rui. Aí, enquanto ele discursava, ele ouviu o animal relinchar lá fora. Voltou-se para Rui e perguntou: o amigo pediu a palavra? Como um bom baiano, Rui respondeu: o amigo se equivocou. O que você ouviu foi o eco do seu discurso. Tem eco, viu, pastor? A primeira coisa que a gente pergunta a alguém quando quer conhecer é qual é o seu nome. Essa semana, nós vamos buscar conhecer mais a respeito desse que está voltando. Quem é esse que está voltando? E para conhecer mais a respeito de quem é esse que está voltando, nós vamos em cada noite estudar uma característica desse que está voltando. Nós passamos aqui 18 quartas-feiras estudando o Apocalipse, escrito por João. E nós não vamos abandonar João. Nós vamos ficar agora com o Evangelho. E dentro do Evangelho de João, Jesus se apresenta de várias formas. Nós vamos estudar algumas destas. Quem é esse que está voltando? E em cada forma que vamos estudar de Deus, em cada característica do seu caráter, dele, nós vamos estudar a respeito de um nome. Bom, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, porque nessa manhã nós vamos começar a compreender quem é Deus, a partir do seu nome. Êxodo, capítulo 3. O povo de Deus estava escravo no Egito, cerca de 400 anos. Deus então chamou um homem, Moisés, para que fosse o libertador do seu povo. E quando Moisés foi comissionado por Deus a tirar o povo do Egito, ele apresentou várias desculpas. Pelo menos 4. A primeira desculpa aparece aqui no capítulo 3, versículo 11, quando Moisés diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quando Deus o chama, ele diz: mas quem sou eu? Eu estou há 40 anos pastoreando rebanhos. Agora eu vou, um pastor de ovelhas, ir diante de Faraó para pedir que ele deixe o povo sair? Quem sou eu? Essa foi a primeira desculpa. Deus continuou insistindo com Moisés, e no verso 13 veio a segunda desculpa. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? A terceira desculpa aparece no capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Você está mentindo. E a quarta desculpa, 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu povo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Mas a despeito das desculpas que Moisés apresentou, Deus pacientemente foi argumentando com Moisés. Mas eu queria chamar a sua atenção para a segunda desculpa que ele ofereceu no capítulo 3, verso 13. Quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros,
e eles me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer para eles? Quem é que me enviou? Qual é o seu nome? E aqui nesse contexto, Deus dirá seu nome para Moisés. O nome que aparece aqui, quando Deus diz para eles, diga que o eu sou te enviou, verso 14, eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Eu estou lendo o verso 14 do capítulo 3. Esse verbo eu sou, no original hebraico, é o que nós chamamos de tetragrama sagrado. São 4 letras hebraicas que formam um dos nomes de Deus. Isso para nós não faz muito sentido, porque na cultura nossa, um nome não é tão importante. Haja visto os nomes que eles escolhem para alguns aí, né? Outro dia eu estava vendo e alguém colocava o nome João 123 de Oliveira 4. Brincando com os nomes, muitos receberam nomes assim, por brincadeira. Outros, os pais bêbados, pronunciavam nomes e assim ficavam registrados. Tanto é que muitos hoje têm o desejo, e têm por lei hoje, o direito de mudar esse nome. Mas na cultura hebraica, o nome era tudo. O nome falava a respeito da pessoa, do seu caráter, dos seus atributos. Então, esta expressão, esse tetragrama sagrado, é uma forma do verbo ser, que implica que o seu possuidor é eterno e que existe por si mesmo. Exclui qualquer comparação do Deus de Israel com as outras deidades do Egito, como Ra, Amon, Ísis, Osíris. Tinha o propósito de dar a Moisés e ao povo um poderoso consolo em suas aflições, um forte apoio para a sua confiança, para a realização do propósito divino em libertar seu povo do Egito. O nome Jacó, por exemplo, etimologicamente, já significa enganador. E ao receber esse nome, isso retratava a sua atitude ao roubar o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Após a sua experiência com Deus, esse nome mudou-se para Israel, que significa pai de uma numerosa nação. Daniel, por exemplo, quando os pais deram esse nome, quem sabe na onisciência divina, estava claro de que um dia ele seria um jovem injustiçado. Mas todas as vezes que o nome dele fosse pronunciado, Daniel, Deus é meu juiz, ele tinha por certo que o seu caso seria julgado um dia, e a justiça seria feita. Então, na cultura hebraica, o nome era tudo. Agora, por isso, Deus não pode ser definido apenas com o nome. E quando alguns cristãos modernos tentam afirmar de que Deus deve ser chamado apenas pelo seu nome, e que o seu nome seria Jeová, na realidade isso é um contrassenso. Primeiro porque Deus não tem um só nome, porque já que um nome fala de caracteres, Deus tem que ter vários nomes para falar de suas várias facetas. Segundo, porque esse tetragrama sagrado era muito reverenciado pelos judeus, e um judeu, quando estivesse lendo a Torá e chegasse nessas 4 letras, houve um tempo que eles, com medo de pecar, pronunciando o nome de Deus de forma indigna, eles pararam de pronunciar o nome de Deus. E quando chegavam no tetragrama sagrado, eles diziam Adonai, que quer dizer meu Senhor. Então a expressão, a pronúncia do tetragrama, ela se perdeu. E hoje nem um judeu genuíno saberá dizer se é Jeová, Iavé, Yahué,
Eles não sabem, porque essa pronúncia se perdeu pelo respeito que o judeu tinha a essas 4 letras, o nome de Deus. E eles passavam sempre a usar Adonai. Então, o nome exato, a pronúncia, nós não sabemos. Mas conhecemos o tetragrama. Então, para conhecer a Deus, temos que conhecer os nomes de Deus. Temos que conhecer quem Ele é. E essa semana, nós vamos perceber que esse nome de Deus, que tem a ver com o verbo ser, funciona na Bíblia, dentro da gramática portuguesa, por exemplo, como um verbo transitivo. E me corrijam os professores de português aí. Um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Mas o transitivo precisa. Então o verbo ser do nome de Deus funciona na Bíblia como um verbo transitivo, que precisa de um complemento. E quando vem o Cristo, o Deus encarnado, no Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou. E os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, porque ele estava se identificando como o grande Jeová, Yahvé e Yahué do Antigo Testamento. Mas o Cristo, para se tornar conhecido, ele não apenas ficou no verbo ser, e ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E esses eu sous que eu acabei de mencionar serão objetos de estudo essa semana. Porque conhecer a Deus e conhecer a Cristo, como nos desafia o profeta Oséias, é entrarmos em relacionamento com Ele. Às vezes eu fico me perguntando como que a natureza ensina a respeito de Deus. E qualquer animal, mesmo irracional, pensa nos bezerros, por exemplo. Eu tenho um primo, que ele deve ter umas 200 cabeças de gado, e quando eu estou em Minas Gerais, na fazenda dele, eu gosto muito de ir para o curral, para acompanhar a ordenha. E é interessante que quando chegam todas as vacas, aí estão os bezerros presos, e para que a vaca libere o leite, ele solta o bezerro. E esse bezerro, ele caminha no meio de 200 vacas, mas ele chega na mãe dele. E quando ele começa a mamar na mãe dele, ela libera o leite. Como que ele sabe quem é a mãe dele? Ele conhece. Os bebês também, com o tempo, começam a identificar os pais. E quando um bebê identifica o pai, a mãe, ele corre no sentido de demonstrar confiança. E um dos quadros que a literatura hebraica nos apresenta sobre Deus é dele como um pai. Mas sabe em que posição? É a posição quando o filho pequeno corre para o pai e se coloca entre as suas 2 pernas e as abraça. Porque para a criança, abraçar as pernas dos pais, estar debaixo do pai, é um sinal completo de segurança. Há essa linguagem na Bíblia hebraica. É aí que Deus nos coloca, debaixo de suas pernas. E você pode abraçá-lo, e você vai estar 100% protegido. Nada te atinge. Então o desafio nosso essa semana é prosseguir em conhecer ao Senhor. E conhecer o Senhor resulta em salvação. Porque você não pode adorar a quem você não conhece. Você não pode nem amar a quem você não conhece. Você tem que conhecer. Então, quem é esse que está voltando? Eu tenho que conhecê-lo. E a palavra de Deus nos ensina que esse Deus, ele se revela. Por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis 1:1.
Esse verso é conhecido por todos nós. O primeiro verso do Pentateuco, escrito por Moisés. E assim escreveu Moisés: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Moisés escreveu em Bereshit Bará Elohim. E aqui aparece o nome de Deus, Elohim. Elohim é plural, plural de El. El é Deus. Então, se você fosse traduzir ao pé da letra Gênesis 1:1, deveria ser: no princípio criou deuses. Porque é plural. A ideia aqui de Moisés é que estava a Trindade presente. Então, Elohim, o primeiro título usado para Deus na Bíblia, aparece no Antigo Testamento 2.500 vezes. Então, se você quiser escolher um nome para Deus, entre os que ele possui, para defender isso, tinha que ser pelo menos o nome mais usado. E o mais usado não é Jeová, é Elohim. Ele descreve a grandeza, a glória de Deus, cujo poder e soberania o revelam. Outro detalhe, Elohim apresenta essa terminação plural, porque já ensina a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como participantes da obra criadora. E é por isso que em Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia traduziu corretamente: façamos o homem. A Trindade está trabalhando. Quando nós iniciamos o culto essa manhã, cantando o hino 18, que será o tema dessa semana, todas as noites, nós vamos cantar esse hino, porque os seres celestiais, os 4 seres viventes que estão ao redor do trono, os 24 anciãos e os querubins e serafins que nunca pecaram, eles estão na presença de Deus e dioturnamente eles cantam: Santo, Santo, Santo. Então, Elohim ensina para mim e para você que você não pode, que eu não posso me aproximar desse Deus sem reconhecer a sua santidade. Desde pequeno, quando me referia a meu pai, e por algumas vezes o chamava pelo nome, ele perguntava para mim: como é que você disse? E eu tinha que mudar na hora: Senhor. Ainda que alguns acham isso um pouco arbitrário, mas foi assim que eu aprendi a respeitar os mais velhos desde criança, e chamar os mais velhos de senhor e senhora, e respeitar as pessoas. Esse tipo de cultura patriarcal nos ajuda a ter um pouco mais de reverência para com Deus, porque na cultura religiosa de alguns, Deus é como uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão, você pode pegar aqui e colocá-la ali, com muita facilidade. Pode pegar de lá e colocar acolá, com facilidade. E o Deus caixa de papelão é o Deus dos cristãos, que quando eles querem fazer alguma coisa e não querem que Deus esteja presente, eles tiram Deus da sua presença. Mas Elohim não ensina isso. Elohim ensina que você tem que se aproximar desse Deus com reverência. É por isso que Abacuque, capítulo 2, verso 20, ensina com muita clareza: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando nós entramos na igreja, nos modernos templos, o conceito de reverência tem que ser o mesmo. Esta é a casa de Deus. Viemos aqui para adorá-lo. Estamos aqui para manter um relacionamento inteligente com um ser superior. E se você não tem essa convicção, o culto que deveria acontecer vira uma reunião social. É muito bonito saber que Deus é o Deus Criador. E quando eu venho para a igreja, eu venho adorar aquele que me criou.
esse conceito de Deus Criador está sendo fortemente atacado, até mesmo por aqueles que se propõem a ser os guias espirituais e a ensinar a Bíblia, criticando a literalidade do Gênesis 1 a 11, dizendo que Deus não tem uma varinha mágica. Então Deus é o Criador. E nós só podemos entrar em relacionamento com Ele se tivermos esse conceito. Ele me criou. Eu não vim do macaco. Eu não vim de uma ameba. Eu não vim de processos evolutivos. Eu vim das mãos de Deus. Esse é o primeiro conceito que a Bíblia apresenta. Ele é o Criador. Gênesis 3,14. O texto diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O hebraico desse verso, quando diz assim: Então o Senhor Deus, aqui aparece a palavra Jeová. Alguns acham que essa expressão pode vir da raiz shavá, que em hebraico significa viver, aquele que vive. Por isso podemos dizer literalmente que Deus é vida em abundância. Também é traduzido como ser. Por isso ele disse para Moisés: Eu sou o que sou. E milênios depois, em João 8:58, Jesus declarou: Eu sou. Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. O original hebraico, quando diz eu sou o Deus Todo-Poderoso, o original diz El Shaddai. E essa expressão ficou muito conhecida por uma bela canção que foi composta usando esse termo. Muitas vezes El Shaddai é traduzido por poderoso, onipotente. Mas essa expressão El Shaddai, ela pode ter a sua ideia originada em dois termos hebraicos, o que não está muito definido. O primeiro termo hebraico que pode ter dado origem a El Shaddai é o termo Shad. E sabe o que significa Shad em hebraico? Shad é o seio da mulher. A ideia aqui é a seguinte: a mulher, ela amamenta a criança com o seu seio, e no leite materno se encontram todos os elementos necessários, úteis, essenciais à saúde e à vida da criança nos primeiros meses. Então, se El Shaddai provém de Shad, a figura literária aqui é que Deus, Ele dá para o ser humano da vida que Ele mesmo tem. Ele alimenta o ser humano da sua própria vida. Ele não só cria do nada, do ex nihilo, como Ele dá daquilo que é próprio dele. Por isso Cristo declarou: eu sou a vida. Então, enquanto a mulher amamenta, ela transfere tudo o que a criança precisa, e no processo, o calor humano, o afago, o toque, tudo o que a criança precisa para se desenvolver em todos os aspectos. E aí está o Dr. César Vasconcelos, que falaria muito melhor do que eu sobre a importância dessa relação mãe-filho no processo dessa formação e da saúde mental da criança e psíquica. Então Deus é aquele que tem aquilo que nos basta. Mas existe uma segunda palavra hebraica de onde El Shaddai poderia vir,
E essa palavra é Shaddad, que significa ser forte. Se vem de Shaddad, a ideia é ser violento ou empregar a força. Nesse sentido, Deus, ele é violento, ele emprega a força, mas para o bem do seu povo. Tanto é que no hebraico tem uma outra expressão muito interessante, que é a expressão heren. Quando Deus diz assim para um povo, esse povo é heren, significa, vocês podem matar a todos. Estão lembrados das ocasiões do Antigo Testamento, quando Deus diz assim, entra na cidade, mata homem, mulher, crianças e animais? Todas as vezes que há esta ordem, a expressão hebraica é heren, que heren significa, não serve para mais nada. O pecado tomou conta, não há esperança, então vamos usar da força para destruir o mal. Então Deus usa da força, da violência, para bem do seu povo. Independente de qual seja a origem de El Shaddai, ambas falam desse Deus que nos protege. Esse Deus que não deixa o inimigo se aproximar. E eu gosto muito quando, eu acho que é Tiago que vai dizer lá no Novo Testamento, que Deus coloca uma cerca em volta do seu povo e o maligno não pode tocar, não pode tocar o povo de Deus. Amigos, nós vivemos numa cultura religiosa, onde todo culto em certas denominações há o exorcismo. E o diabo fica se apossando das pessoas. E até aqueles que vão nos cultos pela primeira vez, parece que sente essa influência negativa, que dá vontade de cair no chão também. Eu já ouvi esse relato de muitas pessoas. Pois o Deus que a Bíblia nos apresenta, esse Deus que está voltando, a Bíblia ensina que Ele é um Deus que Ele protege você. E quando Ele está com você, o diabo não pode nem sequer tocar com o dedo em você, porque você está protegido. E eu gosto de pensar que nós, filhos e filhas de Deus, enquanto caminhamos por esse mundo afora, existem anjos magníficos em poder nos acompanhando. Nós não podemos vê-los, mas eu tenho certeza que aí eles estão. E esses anjos, um dia na eternidade, vamos saber de tantas situações das quais fomos libertos por eles. Eu menciono apenas uma. Eu era pastor em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu estava indo sábado de manhã para a igreja, um pouco atrasado, e quando eu cheguei num cruzamento, eu saí para a direita e fiquei esperando que o fluxo terminasse para cruzar a pista de onde eu vinha. E eu olhei para os dois lados e não vi carro algum, e eu acelerei. Mas quando eu acelerei, o motor não respondeu. E quando o motor não respondeu, que o carro não foi, passou um veículo na minha frente, a mais de 100 por hora, vindo da minha esquerda para a direita. Se naquele sábado pela manhã, o motor tivesse respondido, ele teria me pegado do meu lado, a mais de 100 por hora. Eu não tenho dúvidas de que não foi o motor que não respondeu, foi um anjo que respondeu. Quantas histórias você já viveu de livramentos? Esse é o Shaddai que a Bíblia fala. Como é que você quer viver longe desse Deus? O Deus que te dá proteção? Quem é Deus? Jó 28, 28. Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que temo o Senhor, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. A palavra aqui traduzida para Senhor é Adonai, uma expressão muito comum no Antigo Testamento, usada cerca de 300 vezes.
E Adonai significa meu Senhor, dono, possuidor. Isto é Adonai. Esta palavra traz a ideia de que Deus é o dono de tudo. E se Ele é o dono de tudo, nós somos propriedade dEle, por Ele remidos. Quando eu entendo que Deus é Adonai, é o meu Senhor, o meu possuidor, que Ele é o dono de tudo, eu consigo entender o que é mordomia cristã. Então, ser um mordomo não é devolver a cada semana, a cada mês, o seu dízimo e a sua oferta. Vai além disso. Ser mordomo é entender de que você é propriedade de Deus. E dentro da mordomia há um aspecto muito interessante. Se eu sou propriedade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20 e 10, 31, nós somos o templo do Espírito Santo. E tudo que eu como ou bebo deve ser para louvor e glória desse Deus que me possui. Quantos de vocês aqui, se recebessem no final do culto, um Corolla 0 quilômetro, teriam coragem de ir para o próximo posto, abastecer, e chegando lá, dissessem assim para o frentista, e aqui eu vi o meu frentista chegando aí hoje, cadê ele? Está ali. Esse é o melhor frentista de Jacareí. Quanto está a gasolina? Está quanto, amigo? Ali 2,80, né? Muito caro para o meu Corolla. Quanto é que está o álcool? Um pouco mais barato. Escuta, está muito caro. Você tem água botando no tanque? A água também em São Paulo está em falta. Faz o seguinte, arranja qualquer coisa e põe nesse tanque aí. Alguém aqui faria isso? Em sã consciência, não. Agora, Deus para você, a máquina mais perfeita desse universo. Aí você vai para um supermercado, e outro dia eu estava reparando isso, a gente pega um carrinho e começa a passear entre as gôndolas, e eu acho que até mereceria uma pesquisa. Eu queria chegar a um percentual. Quanto daquilo que um supermercado oferece para os seus clientes, de fato é comida, alimento, e quanto é lixo? Pois a impressão que eu tenho é que a prateleira de lixos é maior do que a de alimentos. E as pessoas estão passeando nessas gôndolas, enchendo seus carrinhos, comendo do que mais lhe satisfaz, daquilo que faz bem ao paladar. Depois há problemas de saúde, a doença chega, o cérebro não funciona como mais deveria, e a gente fica se perguntando por que tudo isso acontece, mas a gente esquece dessa expressão, Adonai, que Deus é o possuidor, que eu sou o templo dele, e que eu tenho que cuidar desse templo mais do que eu cuido do meu carro. Então o conceito de mordomia cristã, ele pode ser desenvolvido a partir dessa ideia de que Deus é Adonai, Ele é o meu possuidor. Juízes capítulo 6, volta um pouquinho, Juízes capítulo 6, verso 23. Juízes capítulo 6, verso 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Verso 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o quê? O Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos ebiesritas. Sabe qual é a palavra no original aqui? Shalom. O Senhor é paz. Shalom. Por isso os judeus se cumprimentam. Shalom. Adelphoi. Paz, irmão.
O Senhor é paz. Interessante que essa palavra transmite a imagem de paz que Deus pode conceder à alma. No mundo agitado em que vivemos, sem paz, parece ser algo difícil de ser atingido, mas somente o Deus da paz pode nos dar a paz verdadeira. Poderíamos citar outros nomes aplicados a Deus na Bíblia, como Jeová Jiré, que supre todas as necessidades, Jeová Rafá, e daí vem Rafael, o Senhor cura, Jeová Uri, Deus é meu pastor, El Roi, o Deus que tudo vê, El Sur, e tantos outros termos. Conhecer os nomes de Deus nos ajuda a vislumbrar o caráter, ou facetas do seu caráter, e a dele nos aproximar com confiança, porque é assim que se conhece a Deus. Agora vamos então para o Novo Testamento, Mateus capítulo 16. Leia comigo a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Cristo não estava numa crise de identidade. Ele sabia quem ele era, mas os discípulos estavam vivendo uma crise de identidade. Então a pergunta de Cristo tem a ver com a sua messianidade. Existem muitas maneiras de se fazer uma pergunta na Bíblia, mas no grego aqui, Jesus usou um verbo erotal, e esse verbo erotal, quando usado, significa uma estrutura que analisa o pensamento das pessoas. Quem dizem os homens que eu sou? Quando Jesus fez essa pergunta, Mateus informa de que eles estavam em Cesareia de Filipe. Por que Jesus escolheu esse local para essa pergunta? Filipe era o tetrarca, construtor de Cesareia. E Cesareia estava localizada ao pé do Monte Hermon, próximo ao Rio Jordão. Cesareia tornara-se um centro do paganismo. Ali havia a idolatria sendo praticada abertamente. E enquanto as pessoas estavam praticando a idolatria, adorando os seus deuses pagãos, Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles vão dar aqui 4 personagens. Ellen G. White diz no Desejado, na página 397, que ali os discípulos foram afastados da dominante influência do judaísmo, sendo postos em mais íntimo contato com o culto pagão. Jesus desejava que a visão dessas coisas, da idolatria, do paganismo, os levasse a sentir a própria responsabilidade para com os pagãos. Os pagãos não sabiam quem eles adoravam. Nos dias de Paulo, eles erigiram um altar que dizia ao Deus desconhecido. Cristo queria que eles conhecessem a Deus. Cristo queria que eles o conhecessem, para que depois revelasse aos pagãos. Então Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? E a resposta, Filho do Homem, aqui é usada 78 vezes no Novo Testamento. Ela tem um significado da messianidade de Cristo. É o Salvador. Então eles disseram: olha, dizem por aí alguns que você é João Batista.
Muitos criam que João tinha ressuscitado. Quem sabe essa ideia partiu do próprio Herodes, que ordenou sua execução. Mas também tinham penetrado entre os fariseus uma doutrina chamada transmigração da alma. E nessa doutrina eles pensavam que uma alma podia passar de uma pessoa para outra, e que Jesus agora tinha a alma de João Batista. Aqui é um grupo de judeus influenciados pelo platonismo. Portanto, achavam que o espírito de João Batista possuía Jesus. Um outro grupo cria que ele era Elias. Elias tinha sido um grande profeta e reformador do povo de Deus nos dias do Antigo Testamento. Muitos achavam que ele era o Elias do Antigo Testamento, porque também estava provocando uma revolução espiritual. Disseram, não, ele é Jeremias. Jeremias era tido pela nação judaica como uma espécie de anjo da guarda da nação, e que prenunciava também a vinda do Messias, ou um dos profetas. Foi a quarta característica. Muitos reconheciam Jesus somente como um profeta, e o elevava a nível espiritual do povo. Suas esperanças do Messias já haviam acabado. Quanta cegueira espiritual! Eles não estavam reconhecendo em Cristo o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias. O pecado havia cegado sua mente. Mas havia ainda aqueles que criam ser Jesus o Deus verdadeiro. Hoje também existem falsas teorias a respeito do Cristo, mas distinguindo-se dos seus discípulos, a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos duvidavam de Jesus, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Outros disseram, não é este o filho do carpinteiro? Outros ainda disseram que ele tinha demônio. Havia uma falta de compreensão de quem era o Cristo. E no apogeu dessa luta pela identidade, Jesus declarou: eu sou o grande eu sou. Cristo veio para se firmar como o Deus do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele vai se apresentar como a luz do mundo, como veremos amanhã, como o pão da vida, como veremos segunda-feira, como a água da vida, como veremos terça-feira, como o bom pastor, como veremos na quarta-feira, como a porta das ovelhas, como veremos na quinta-feira. E em cada vez que Jesus se apresenta com esse verbo transitivo, que precisa de um complemento, e ele apresenta o complemento, ele traz para a humanidade tudo o que nós precisamos para a nossa manutenção e para a nossa vida eterna. Mas o grande eu sou, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, primeiro não se apresentou a Moisés. E ainda que às vezes a gente se esquive, o grande eu sou se apresentou primeiro para Abraão. Isso está em Gênesis 15, no versículo 7. E esse é o último texto que eu quero partilhar com vocês. Gênesis 15, verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra, ou te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. O primeiro homem a quem Deus quis se revelar com o seu próprio nome, se dar a conhecer, foi Abraão. E a Bíblia registra Abraão como sendo o amigo de Deus. Por que Abraão era o amigo de Deus? Porque Abraão aprendeu a conhecer e a conviver com esse Deus. E Ellen G. White diz que a maior prova que podia ser dada a um ser humano, ela foi dada a Abraão. Nunca ninguém será tentado como Abraão foi. A prova mais difícil que o céu permitiu chegar à vida de um ser humano foi a prova de Abraão. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique o próprio filho, o filho da promessa,
a esperança da posteridade. E quando Abraão sobe o monte, coloca o filho sobre o altar, e, ouvindo a voz de Deus, ele desce o cutelo, porque o milagre acontece, o anjo impede, não é quando o cutelo está se erguendo. O milagre só acontece quando o cutelo já está baixando. Ou seja, no coração, Abraão já tinha matado o filho. Agora, como que um homem que teme a Deus vai sacrificar o próprio filho? Costume de pagãos. Só há uma resposta. Esse homem era tão íntimo de Deus e conhecia tão bem a voz de Deus, que ainda que esse pedido não fizesse sentido, ele estava obedecendo à voz de quem ele conhecia. Porque Abraão aprendeu a andar com Deus. Na nossa jornada cristã, nós temos a mesma carência. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus. E nessa semana em especial, eu quero desafiar você a conhecer mais sobre Deus. E a cada faceta do seu caráter que for revelada, que isso nos enche de confiança e admiração nesse Deus que nos criou e nos redimiu. E que façamos dessa semana também um momento para que as pessoas que nós amamos, que um dia estiveram nessa igreja e não estão mais, que elas tenham oportunidade de conhecer mais a respeito de Cristo. E talvez quando conhecerem mais a respeito do Cristo, elas se convençam de que os motivos que as levaram a sair não são autênticos, porque na maioria das vezes, muitos saem por causa dos irmãos, e não por causa de Deus. E quando você começa a conhecer de fato quem é Deus, o seu conceito sobre Ele muda. Então vamos, como diz o profeta, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E faça dessa semana um momento muito especial para você trazer à casa do Senhor alguém que você ama, ou talvez conheça, que um dia já esteve no aprisco do bom pastor, mas hoje precisa voltar. E que nós possamos, no final da semana, termos um vislumbre mais claro de quem é Deus, de quem nós somos e de tudo que Ele se propõe a fazer através e por nós. Amém. Provai e vede, história de hoje, a última hora. Sou Marcelo Simon, engenheiro ambiental e paisagista. Trabalho com projetos ambientais, paisagísticos e florestais. Eu desde criança, quando crescia no campo, já admirava a natureza. E era a forma como eu podia contemplar o poder de Deus e a sua perfeição. Eu nasci aqui no Paraguai, sou filho de imigrantes brasileiros, agricultores, e todo o meu crescimento, minha profissionalização se deu aqui no Paraguai. Eu sempre quis ter uma profissão ligada ao meio ambiente, então ao terminar o colegial, eu procurei uma faculdade com a carreira de engenharia ambiental. E ainda eram os dias de começar as aulas, eu não havia encontrado esta faculdade. Mas quando encontrei,
cheguei a conhecer o curso e a primeira inquietude que eu tinha quando cheguei na secretaria perante os professores era se eu teria a possibilidade de fazer a carreira sem ir assistir às aulas às sextas-feiras à noite. Eu sabia que para poder assistir e ter os favores da faculdade, eu deveria fazer a minha parte. Então, tudo aquilo que eu poderia fazer quando era solicitado, ter as assistências nos dias normais de aula, participar das aulas, ser pontual, tudo o que eu podia fazer para demonstrar interesse pela faculdade, eu faria. Então, durante todos os estudos acadêmicos, eu não tive problema com questões de provas e aulas nas sextas-feiras. Porém, quando chegou o momento de defender a tese, é que veio a maior preocupação. Devido ao regulamento interno da faculdade, todas as teses devem ser defendidas no dia de sábado. E não havia nenhum antecedente em que a defesa de teses teria sido realizada em outro dia que não fosse sábado. Então, preocupado com essa situação, eu procurei o orientador e contei para ele a minha situação em que a minha tese não podia ser defendida no sábado. Marcelo, se não fuera possível cambiar essa fecha, ¿qué es lo que vas a hacer? Eu vou avançar com fé nesse projeto. Deus nunca me ha dejado nesses 5 anos de carreira. E se tenho que perder, vou a perder mais um ano, pero não vendré en sábado. ¿Y no puedes pedirle permiso por una sola vez a tu pastor, a tu iglesia? Mi pastor não pode resolver este tema. Esto es una cuestión personal entre yo y Dios. Es mi fidelidad con Dios. Yo respeto tus principios, Marcelo, y el trabajo de tu tesis está muy interesante. Vamos a hacer todo lo posible para que el Consejo acepte tu solicitud. Naquele período, em várias igrejas oraram por mim. Inclusive na minha foi feita uma oração intercessora especial para que Deus atendesse o meu pedido. E então, o que vocês acham que aconteceu? É claro, nós conseguimos a transferência do sábado para a sexta-feira. Por primeira vez na faculdade, a tese não seria defendida no dia de sábado. Porém, havia mais um problema. A minha defesa foi marcada para as 17 horas da sexta-feira. Isto é, eu teria apenas 1 hora para defender a tese, ser sabatinado pela mesa, julgado e esperar o resultado. Tudo isso antes do pôr do sol. Queridos irmãos, um pouquinho antes do sol se pôr, eu recebi o resultado da mesa julgadora. Minha defesa de teses havia obtido a nota máxima. Eu tenho muito a agradecer aos meus pais pela formação cristã que me deram em casa, e isso foi a minha base para chegar na faculdade e preservar os meus princípios cristãos. Querido amigo, irmão, jovem adventista universitário, a universidade é um lugar importante para testemunhar do amor de Deus. Seja fiel. Entrega seus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais Ele tudo fará. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria e imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor.
Curva a sua fronte, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem nos dado, e aqui nós estamos devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas como prova desse amor e agradecido por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Agora você fica por dentro da programação da Igreja do Jardim América. Neste sábado, dia 22, teremos o ensaio do coral às 17 horas. Aguardamos você. E atenção, aventureiros! Estamos com nossas atividades na reta final para este ano, então não falte! Hoje às 16 horas, ensaio de sinos e a prova do Livro de Deus. Todos deverão trazer o estojo de lápis da escola. Amanhã, domingo, tem piquenique para os aniversariantes do ano na chácara da tia Ana Paula. Saída às 7 da manhã. Tragam seu lanche e se preparem para um dia muito divertido. Neste domingo às 6 da tarde, o tema do estudo Família Radiante será Reintegração de Posse. Esta semana estamos com o nosso reencontro com o pastor Arilton Oliveira. Traga um amigo e dê a ele uma oportunidade de ser ricamente abençoado com as boas novas de Cristo. Esta semana, todos os dias, às 19h30. Dia 29, sábado, às 16h30, Caravana Novo Tempo na Igreja do Bosque, em São José dos Campos, com a presença do quarteto Arautos do Rei. Dia 30 de novembro, domingo, teremos a celebração e revelação do Amigo de Oração. Um grande evento será promovido pelo Ministério da Mulher e envolverá 5 igrejas. O programa terá música, testemunho, sorteios e dinâmicas. Procure a Rusileia e pegue seus cartões para enviar a um amigo. Então, relembrando, escolha alguém por quem orar. Pegue os convites com o Ministério da Mulher. Entregue o cartão convite ao seu amigo de oração. Confirme a presença do seu amigo no dia 30, domingo. Ore e confie que o Senhor fará grandes maravilhas através da sua oração.